Olá, minha gente! Vamos começar mais um dia de alegria, então sorri e vem pra cá. Hoje é dia, inclusive, de live política. Olha que medo, né? A gente fala isso, já dá um desespero, as pessoas já gritam pra mim, seu petista, seu comunista, seu louco. E já tem gente falando aqui de mamadeira de piroca e coisas desse jeito, mas calma, minha gente, vamos respirar. Eu dei esse início, eu tenho feito as lives de segunda a sexta às 7 da noite, sempre batendo papo com gente legal. Conversei aqui com muita gente de todas as áreas e aí resolvi abrir para política. Então comecei falando com o Ciro Gomes, hoje eu vou falar com a Marina Silva. Vai ser uma conversa muito legal. Semana que vem eu converso na segunda com o Haddad, na terça com o Fernando Henrique, na outra segunda eu converso com o Amoedo e com o Marcelo Freixo. E tô indo atrás, vocês me sugiram nomes também. Quero ir atrás de muita gente. Quero conversar com o Boulos, com a Manuela Dávila, quero conversar com o Alckmin, eu quero viajar aí na maionese. Tem Álvaro Dias, tem de tudo um pouco, mas vocês podem me sugerir nomes de pessoas de políticos. Eu estou tentando não fazer uma sequência muito grande de políticas de uma tacada só, para também a gente poder não só falar sério, a gente poder se divertir um bocadinho aqui. Mas tem uns papos rolados, uns papos muito legais, como com o Pedro Cardoso, com o Marcelo Tais, eu tenho disponibilizado aqui no IG TV, tem até no YouTube. Então me sigam, compartilham e de tudo um pouco. Compartilhem. Mandetta, bem lembrado, Léo, pode ser um bom nome. Imagino que ele deve estar quietinho debaixo do cobertor dele agora, prestando atenção nisso. E hoje, então, aí o que tem acontecido? Funcionou muito com o Ciro, eu tirar o comentário de vocês. Eu sempre deixo os comentários, as pessoas falam de tudo um pouco, mas como política tem movido um pouquinho as pessoas para um lado curioso, eu tirei os comentários com o Ciro, achei que funcionou. Falei com a Tabata já topou também, vai participar, só preciso, na verdade, eu fiquei devendo uma data para ela. Então eu vou tirar os comentários pra gente poder bater um papo de política pra vocês ouvirem e a gente falando aqui sem... Tira que o povo é louco. O Léo Abreu. É isso aí. Ó, o Rogério Morgado já meteu um comunista. Minha mãe está aqui, firme e forte também, saudades dela. E a Marina, vamos ver se a Marina já tá por aqui. Deixa eu ver se ela já está presente. Marina, se estiver por aqui, manda um oi pra gente na mensagenzinha aí, que daí eu te puxo pra dentro. Manda só uma mensagem dizendo oi, cheguei, que daí eu puxo você pra dentro da nossa conversa, do nosso bate-papo. Muita gente legal aqui já entrando, já falando. A Claudinha Jovan, minha parceira de roteiro. Marina. Cara, Marina, tô aqui, mas não é a Marina Lanz, não, é a Marina Silva mesmo. Vamos ver, assim que a Marina chegar, a gente puxa pra dentro. E vocês me sugiram nomes também, eu já até anotei uns de ontem, que eu conversando aqui, eu tenho que ir atrás. A gente já tá agendando gente lá pra frente, tá sendo muito legal, vou começar a fazer umas lives também com o pessoal... que está envolvido com uma série de atividades. Aliás, só para lembrar, hoje às 9 da noite tem risadaria. Ótimo, alguém até lembrou, o Johnny Barros aqui falou. Às 9 da noite tem uma live no YouTube do Risadaria em Casa. Significa que vários comediantes hoje tem Marco Luque, Leandro Hassum, eu, Marley Cevada, Paulo Vieira, vamos estar lá fazendo uma live de comédia para vocês, para angariar alimentos e mantimentos para os mais necessitados nesse momento. Então entrem lá, 9 horas vai ter stand-up de um monte de gente. Paulo Bonfá é quem coordena tudo isso. Ah, Mariana Godoy era legal mesmo, alguém falou aqui, deixa eu até anotar. Ó. Mariana Godoy. Muito bem. Marina já está por aqui, Marina? Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar se Marina já está entre nós. Marina Silva já está aqui. Então, perfeito. Vou tirar vocês daqui e vou chamar a Marina para o bate-papo. Um beijo para todos. No final eu volto para a gente conversar. No final eu volto para o bate-papo. Olha ela aí, ó. Já está aqui. Desativar comentários. Que medo. E agora sim... eu vou ali falar com a Marina, que eu já achei.
Marina Silva. Quero só ver se eu puxei a pessoa certa. Vamos ver. Vê. Nossa, assim, ó. Ih, não tá entrando, Marina. Tá com alguma coisa na internet aí, ó. Uhum. Que eu não tô vendo você. Peraí. Peraí, vamos chamar de novo. Pra gente ter bonitinho. Também qualquer coisa a gente... Até aqui, Marina Silva. Puxei de volta, vamos ver. Agora entrou. Oi. Oi, Fábio. Que prazer falar com você. Também. Bom falar contigo também. Muito bem. Você está confinada na sua casa em que lugar do Brasil? Em Brasília, estou desde o dia 1º de março. Caramba, e você é grupo de risquíssimo, né, Marina? Eu sou de ultra risco, porque já tenho 62 anos e muitas malárias, muitas hepatites, tantas coisas, então eu sou de ultra risco. Você tem que ficar quietinha aí, não dá nem para ir em manifestação no meio da rua, né, Marina? Não, imagina, Deus me livre, isso aí é coisa de gente que não quer ajudar a passar essa pandemia, né? Quem vai para manifestação em rua. Você acredita que tem gente, bom, que tem gente, sempre tem gente de todo tipo, mas você acredita que existe um grande número de pessoas que quer que dê errado mesmo, que quer só gerar confusão, que quer ir lá e quer passar essa doença mesmo? Você acha que tem esse tipo de gente, Marina? Eu acho que tem um grupo que tem falta de informação, um grupo que não tem noção e um grupo que age de má fé. Os sem informação, os sem noção e os de má fé. Os de má fé são aqueles que têm todas as informações, inclusive têm a noção, mas ficam estimulando as pessoas a irem para a rua, porque elas têm uma escolha. Elas escolheram, em primeiro lugar, a economia, como é o caso do presidente Bolsonaro, que deliberadamente ele fica estimulando as pessoas que têm que voltar ao trabalho, sem dizer para as pessoas que a pior forma de fazer com que a economia não consiga caminhar é se nós tivermos um colapso total do sistema de saúde do Brasil. Aí nem empresas, nem serviços essenciais, nada funciona. Então, são os de má fé, os sem noção e os sem informação. Agora, as pessoas estão muito preocupadas, com toda a razão, com a economia. Eu digo as pessoas, o pequeno empresário, ou enfim, quem está, até os grandes empresários, e realmente é um problema, né? Assim, porque eu acho que pareceu, como a gente está no momento que se quer polarizar tudo, ou é sim ou é não, ou é esquerda ou é direita, como se esquece a economia, não estamos nos importando com a economia, que todo mundo vá à falência, não tem importância. Quando, na verdade, não é esse o discurso. A preocupação maior é com a saúde, mas também há uma preocupação com a economia. Como você... que tipo de preocupação você tem com a economia quando isso for retomado e o que fazer com esse bando de brasileiro, esse monte de gente, esse monte de cidadão que está falido, Marina, que vai perder tudo? Primeiro, eu concordo com você de que não se deve ficar polarizando uma coisa dessas. Não se pode polarizar entre comer e viver. É preciso viver para poder comer, portanto, tem que ter economia, e é preciso viver para poder ter economia. As duas coisas caminham juntas, mas tem uma ordem de prioridade. É preciso que a gente preserve a vida. E uma boa parte, a maior parte dos empresários tem essa consciência, mas existe uma parte que talvez até por alinhamentos políticos fazem a pressão para que no momento inadequado se faça a liberação das pessoas para irem para a rua. Nós temos que trabalhar nos dois trilhos. Os países que fizeram corretamente todas as instruções que vinham sendo dadas pela Organização Mundial de Saúde estão conseguindo fazer essa travessia bem melhor. E estão fazendo quase que um processo de artilharia. Não é? Por exemplo, a Alemanha fez uma liberação, saiu um grupo de pessoas, agora está voltando a aumentar de novo os casos de pessoas contaminadas e eles provavelmente vão ter que se recolher. Singapura, por exemplo,
Teve um primeiro surto, eles controlaram, liberaram, agora terá, digamos, está tendo um segundo surto novamente. Então, essa doença que não tem vacina, que não tem tratamento, que não temos conhecimento de como lidar com ela, ela vai lidando com a gente quase que como uma artilharia. Serviços essenciais não podem parar e, claro, nós temos que dar conta dos processos produtivos para não ter crise de abastecimento. Exatamente por isso que aqueles que podem fazer o home office, aqueles que podem ficar em casa, não devem colapsar o sistema até em nome daqueles que estão se sacrificando por todos nós. E, digamos, as ajudas que são dadas a pequenas e médias empresas, às pessoas que estão na informalidade, é o Estado bancando para que elas contribuam com o sistema de saúde. Então, nós estamos diante de uma situação em que o Brasil começou fazendo o isolamento social, isso fez um achatamento da curva, agora está havendo um relaxamento e os especialistas estão dizendo que nós estamos de novo numa perigosa tendência de alta que já levou ao colapso de algumas cidades, como é o caso do estado de Manaus, como é já o estado do Amazonas, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro e outras cidades que estão em situação terrível, como é o caso do Ceará e tantas outras. Então, nós temos uma situação no Brasil que é diferente da Inglaterra, é diferente da Alemanha, de tudo quanto é lugar que a gente tem visto, como a Espanha. Aqui nós temos comunidades pobres, Fábio. Imagina, não é, o que essa contaminação numa situação de 8, 10 pessoas, até 10 pessoas num pequeno cubículo, numa comunidade em que as casas são geminadas, sem saúde, sem saneamento, sem nada. Isso pode ser uma carnificina que pode acontecer com o nosso povo. Então, quando a gente recomenda, não é porque ninguém quer prejudicar a economia, pelo contrário, é que a gente quer salvar as duas coisas. Exatamente. Agora, o governo se mexeu e está dando um dinheiro, tomou uma série de medidas. São suficientes? Bom, suficientes não são, eu digo, não no sentido amplo da palavra, que suficiente seria a gente conseguir, o mundo conseguir isso, mas eu digo assim, para a realidade brasileira, foram boas medidas, foram suficientes e foram no tempo certo? Medidas necessárias que, aliás, diga-se de passagem, o Congresso teve uma importância fundamental. Os partidos, independente de ser de oposição, de situação, se uniram para aprovar com celeridade. Quem não teve a celeridade e a agilidade para fazer o atendimento das pessoas é o próprio governo federal, porque hoje a gente vê as pessoas amontoadas nas filas, na frente da Caixa Econômica Federal, tentando sacar esses recursos em risco de contaminação e pessoas que já estão passando por muitas necessidades. Claro que numa situação de emergência como essa que nós estamos vivendo, é preciso que se criem meios cada vez mais de facilitar o acesso, para facilitar o acesso a esses recursos. As medidas são necessárias, ainda não são suficientes e precisam ser cada vez mais abrangentes para alcançar a variedade de situação, os informais, aquelas pessoas que tinham uma pequena empresinha que trabalhava com ela, as pessoas que tinham até uma situação de médio, enfim, e que estão agora tendo que demitir as pessoas. E tem também uma parte, Fábio, que é a solidariedade que a gente pode fazer também uns para com os outros, como você está falando que vão recolher alimentos para fazer doações. Isso está acontecendo, é uma coisa muito bonita, inclusive um trabalho também de empresas, não é só pensar no governo, mas o Estado é que tem a maior responsabilidade, é quem tem a maior quantidade de recursos e a maior quantidade de infraestrutura, os meios para fazer a distribuição de recursos. Tudo que a gente faça não chega nem perto da necessidade que temos, não é, de milhões e milhões de brasileiros que estão agora sem uma atividade econômica ou sem o seu emprego. Nós já temos 12 milhões de desempregados. Tivemos aí um aumento significativo dos desempregados, sem falar nos informais.
Agora, a gente está falando, todo mundo sabe da gravidade dessa doença, todo mundo sabe o que aconteceu no mundo todo, enfim, não é uma coisa particular do Brasil, de São Paulo, de Manaus, mas o Bolsonaro insiste em arrumar a confusão, ir na aglomeração, em negar o vírus, e dizer que é gripezinha, mesmo com mais mortos que a China, mais de 7 mil mortos, enfim. Isso é uma tática dele? Você que está há tanto tempo na política e entende tanto disso, Marina, quando, por que que uma pessoa, um presidente, faz isso? Porque eu sempre olho e falo, mas gente, ele é muito burro, é muito ignorante. Muita gente fala para ele, Fábio, isso é uma tática do governo, uma tática que ele encontrou. Isso é tática? Na minha percepção, o Bolsonaro ele aposta no quanto pior, melhor para os devaneios autoritários dele. Não é que seja melhor para ninguém, é para os devaneios autoritários dele. Ele já chegou à conclusão de que ele não tem competência técnica, ele não tem capacidade política e ele não tem compromisso ético para governar numa democracia. Mas você acha que ele tem isso racional? Desculpe te interromper, só porque você falou, ele já chegou a essa conclusão. Você acha que isso é racional? Ele percebeu que ele não tem essa condição? Você acha mesmo? Se é racional ou apenas intuitivo, ele opera desse jeito, né? E nem tudo aquilo que é racionalizado não significa que não seja percebido, vivido, sentido e, sobretudo, atuado, que as pessoas atuem, que elas transformem em ato aquilo que elas estão sentindo, que elas estão desejando. O Bolsonaro, ele transforma o desejo dele em ato, e isso tem consequências práticas, né? Então, no meu entendimento, ele percebe que não consegue governar numa democracia e ele está indo para o tudo ou nada. Ou é um governo à imagem e semelhança dele, com autoritarismo, onde Fábio não pode criticar, ninguém pode, a imprensa não pode, e aí ele nada de braçada. Ou nessa situação em que a imprensa, a comunidade científica, os movimentos sociais, os partidos que são de oposição, enfim, tem opiniões, e é isso que deve ser feito numa democracia, ele não suporta. É por isso que tem essas agressões a jornalistas o tempo todo. Hoje foi mais uma agressão, mandando os jornalistas calarem a boca, como se isso tivesse na governabilidade dele. Uma outra coisa que faz com que ele vá para isso tudo ou nada é que, né, ele tenta criar uma situação de descontrole, no meu entendimento, para justificar os devaneios autoritários dele, estado de sítio, sei lá que tipo de medida ele gostaria de tomar diante de uma situação como essa, que lhe dê plenos poderes, aliás, como alguns, poucos estão fazendo, mas estão fazendo aí mundo afora, em nome da pandemia, aproveitando para os seus, digamos, as loucuras autoritárias. Então, o Bolsonaro, ele tem esse perfil, infelizmente, ele tem uma equipe que está ali, aquele núcleo dele, e operado, inclusive, pelos filhos, pela família, e criando crises em cima de crises num momento desse. O Brasil é o único país do mundo, talvez, né, que o presidente da República briga com os governadores, briga com os prefeitos, briga com a comunidade científica, briga com a imprensa, que está fazendo um trabalho relevante de utilidade pública orientando as pessoas, briga até com quem está dizendo como deveria ser o caminho, ou pelo menos a maneira de caminhar, demite o ministro da Saúde, que estava seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, e agora uma briga com o ministro da Justiça, e vai passando por cima da Constituição, dos poderes, como Supremo, Legislativo. Se ele pudesse, ele fazia terra arrasada. Ele aposta no quanto pior melhor, para tentar ter um governo à sua imagem e semelhança, ou ele diz, se não for isso, ele talvez queira mesmo ser empichado para se fazer de vítima e consolidar o fundamentalismo político que está em torno dele. Há um grupo de fundamentalistas, e isso acontece tanto no espectro da direita quanto da esquerda, que não importa a realidade. Eles vão dizer Ave César para qualquer coisa que essas pessoas façam. É só olhar para o que está acontecendo na Venezuela. O Bolsonaro é a mesma coisa do Maduro pela de extrema-direita. O Maduro faz atrocidades que são inaceitáveis em nome de ser de esquerda, entre aspas.
você usou a expressão ou tudo ou nada. Você acha que ele já esse ano é o ou tudo ou nada dele, sendo que o nada é o impeachment mesmo? Estamos perto de ver esse ou tudo ou nada acontecer real, assim? Tem uma dinâmica que precisa ser medida, né? Porque o Bolsonaro ele não tem nenhum problema de chamar as pessoas para irem para a rua, para se contaminar. Aliás, ele tem, como diz o Safatli, né, um grupo de pessoas que estão dispostas a autossacrifício, a se imolar em nome do Messias de pés de barro deles. E nenhuma pessoa com responsabilidade ética, com respeito à vida, responsabilidade política, vai fazer qualquer tipo de mobilização que leve à contaminação. Então, existem vários pedidos de impeachment, existe o processo do Ministério Público que está agora, não é, em avaliação, em andamento, com as denúncias gravíssimas que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, e tudo isso terá desdobramento. Pedido de impeachment é que não falta. Agora, como a gente vai manejar essa situação para que no meio da pandemia não se fique numa disputa do poder em prejuízo da vida? E eu até fiz um escalonamento, uma espécie de tripé. Nós temos que, nesse momento, trabalhar a defesa da vida, a defesa e a proteção dos direitos e a defesa da democracia. Uma coisa não tem como se separar da outra, mas fazendo sempre a correta mediação, porque os médicos estão sendo contaminados, os enfermeiros, as pessoas da limpeza. Daqui a pouco, essas pessoas vão se sentir totalmente desamparadas se, em vez de estarmos priorizando a vida, estivermos numa situação de completo caos político. Então, a oposição tem trabalhado alternativas, né? São os panelaços, as formas de mobilização. Agora mesmo um grupo de partidos, a Rede, o PSB, o PV, o PDT e acho que também o Cidadania, né, estão fazendo uma ação política chamada Janela Democrática, né? Todo mundo vá para a sua janela organizadamente se manifestar, mas na sua janela, sem nenhum tipo de contato para que a gente contribua com o achatamento da curva. Acho que tem medidas que a gente pode fazer para desautorizar o Bolsonaro. Quando ele vai para uma manifestação e diz que o Exército está com ele, foi correto. Eu entendi que as Forças Armadas desautorizaram o Bolsonaro. Aliás, eu tinha postado isso, de que as Forças Armadas precisavam desautorizar o Bolsonaro. E quando ele diz o Exército está do meu lado, contra o Supremo, contra o Congresso, contra a liberdade de imprensa, então precisava dessa desautorização. As Forças Armadas não pertencem ao governo de plantão, elas pertencem ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro se orienta pela Constituição Federal, e a Constituição Federal está acima, inclusive, do governo de plantão. Você acha que é possível que haja um golpe, uma tentativa de golpe? Você acha que vai chegar às vias de fato? Olha, eu acho que o Bolsonaro ele vive com um paradoxo, né? Ele está cheio de militares no governo dele e ele fica sonhando em que o governo seja de militares. Já é um governo majoritariamente de militares. O que ele quer não é um governo com uma grande participação de militares. Ele quer um governo em que não exista liberdade de imprensa, que não exista liberdade de expressão, um governo em que ele possa fazer e acontecer. Esse é o grande risco que nós estamos vivendo. E numa química muito perigosa, né, de ficar flertando o tempo todo com formas violentas de manifestação política. É verdade. Agora, conversando com algumas pessoas e vendo assim, grupo da família, do WhatsApp, grupo dos amigos, enfim, muitos deles votaram no Bolsonaro, mas na verdade votaram no antipetismo, né? E esse foi o verdadeiro fenômeno dessa eleição de 2018, o antipetismo, o antipetismo. Essa raiva do PT, essa raiva da esquerda, da corrupção, é uma coisa que tomou conta do brasileiro a ponto dele falar: eu prefiro um maluco, um doido de pedra no governo desse país, comandando esse país, do que ter o PT. O PT ele é tão
ele causa tantas coisas nas pessoas que até Marina apoiou Aécio Neves, de tanto que o PT causa isso na gente. O que acontece com esse sentimento de antipetismo, Marina? O que o PT foi uma decepção para muita gente e deu raiva em muita gente? Como é que a gente destrincha um pouco você que foi lá atrás do governo petista e saiu disso? Me faz aí um histórico um pouco do PT no governo para entender de que momento o PT vai de salvador da pátria, de Messias, a eleger o Bolsonaro. Me fala um pouquinho dessa trajetória, inclusive te incluindo nessa trajetória aí. Eu acho, Fábio, que essa situação que nós temos hoje com o Bolsonaro, com tudo que ele representa de ameaça à saúde pública, à democracia, às instituições, a um governo minimamente, não é, com qualquer compromisso com aquilo que são as pilastras de uma democracia ocidental. O Brasil já está se afastando do que é uma democracia ocidental. Não é só do que é um país liberal, como eu vi uma avaliação hoje. É mais do que isso, é mais profundo. O Brasil já está no limiar do que é ser uma democracia ocidental. Não respeita índio, não respeita gay, não respeita, inclusive, a liberdade de escolha das pessoas. Ele quer impor a sua forma de ser, a sua forma de estar no mundo para os brasileiros e brasileiras, quando a nossa Constituição assegura a liberdade religiosa e as liberdades individuais. Então, o Bolsonaro já está se afastando do que é uma democracia ocidental. E a lição que nós temos de tudo isso, e eu venho defendendo isso desde sempre, eu acho que o grande erro nosso no Brasil é de fazer a escolha ante alguma coisa em lugar de ser a favor daquilo que você acredita. Eu sempre entrei na disputa política afirmando aquilo que eu acredito. Eu acredito que a gente pode ter um país que protege a natureza, que promove justiça social, que tem uma responsabilidade ética com os recursos públicos, que tem prosperidade, igualdade de oportunidade para as pessoas, com educação de qualidade, saúde pública. Eu acredito nisso. E entrei 3 vezes para fazer uma disputa afirmando esses valores, essas propostas e esses princípios. Mas eu vi as disputas serem feitas, né, já que você falou no Aécio, né, essa polarização ela era antes PT, PSDB, mas sempre um negando o outro e sem afirmar aquilo que a gente deve pensar para o país. Aliás, o problema do Brasil foi ter se afastado do que é um projeto de país para ficar em um projeto de poder. Ter se afastado do que é um projeto de nação para ter ficado apenas na disputa das eleições. E você não está falando só especialmente dessa eleição de agora, né? Não, isso já vem. O Brasil é um país polarizado historicamente. Nós éramos polarizados entre o Império e a colônia, nós fomos polarizados entre se era monarquia ou era república, nós fomos polarizados entre indústria e agricultura, depois nós fomos polarizando entre democracia e ditadura, depois passou a polarizar entre partidos, se era Arena ou MDB, depois é PT, PSDB, e hoje nós chegamos no empobrecimento de que já não é mais ideia, já não é mais um coletivo, já não é mais projeto de economia, de país ou de mundo. É a polarização entre bolsonarismo e lulismo. Isso é o cúmulo do empobrecimento político de um debate para um país como o nosso. Então, quando eu vejo essa história de que as eleições foram anti isso, anti aquilo, o Bolsonaro, claro, era anti-PT. Nem tinha um programa de governo, Bolsonaro não tinha programa de governo. Ele quase que ganhou com um cheque em branco, inclusive fazendo promessas e propostas totalmente contrárias ao Estado Democrático de Direito, contrárias à defesa dos direitos humanos, das liberdades que são tão caras àqueles que lutaram pela democracia. Foi assim que ele conseguiu chegar ao poder. Eu acho que essa situação está nos ensinando a fazermos as nossas escolhas com base em princípios e valores. Se eu tenho valor, a democracia como um valor, os direitos humanos como um valor, não é? Eu não posso abrir mão disso em função de circunstâncias.
nem para ganhar votos e nem para proteger aliados. Isso é o que eu acredito e é o que funciona no mundo. Acusam muito o PT de promover essa polarização lá atrás, por exemplo, com o PSDB, e que o PT usava muito esse artifício do nós contra eles. Você que estava lá dentro, você acha que faz sentido esse argumento? Faz total sentido. Aliás, o Bolsonaro, ele, de certa forma, foi, digamos assim, chocado no ninho dessa polarização. E o PT achava que era mais fácil ganhar do Bolsonaro do que de qualquer um. Aliás, a forma como se comporta continua dando essas sinalizações, né, de que deixa o Bolsonaro sangrando porque é mais fácil de enfrentar o Bolsonaro. Eu não concordo com essa visão. Acho que a falta de autocrítica que é feita pelos partidos de esquerda e os partidos de centro-esquerda, elas fazem um mal muito grande para a nossa democracia. E eu não sou de fazer política de terra arrasada, Fábio. O PSDB deu uma contribuição importante com o Plano Real, o PT deu uma contribuição importante com as políticas sociais, como Bolsa Família. Mesmo o antigo PMDB deu uma grande contribuição lá atrás no processo de reconquista da democracia, mas se perderam em projetos de poder pelo poder. Os envolvimentos em corrupção são justificados, não é, pela ânsia do poder, quando não eram aqueles que queriam enriquecimento ilícito mesmo. Isso criou uma grande decepção nas pessoas e é isso que faz com que elas, em vez de votar, né, porque tem um ideal, porque tem um sonho, porque quer uma saúde melhor, um Brasil melhor, uma educação melhor, mais emprego, vota para eliminar um ao outro. Você ficou quanto tempo no PT? Eu sou desde o início da fundação do PT, eu fiquei no PT até 2009, sou fundadora do PT lá no Acre, mas quando eu percebi que essa lógica do projeto de poder ser maior do que o projeto de país, a visão de ganhar uma eleição ser mais importante, não é, do que aquilo que a gente tinha como sonho histórico para construir a nação, e construir a nação não é o partido, é junto com as pessoas, com os empresários, com os trabalhadores, com a classe média, com os excluídos, com quem crê, com quem não crê, com todas as pessoas. Quando eu vi esse afastamento, eu saí em 2009. Infelizmente, no meu entendimento, houve um erro estratégico. Dois partidos da social-democracia, PT e PSDB, nunca foram capazes de conversar a favor do Brasil. Eles só conversaram quando foi para o PT, você falou do Aécio Neves, mas quando o Supremo tentou afastar o Aécio Neves, foi o PT que fez uma carta com denúncias graves de corrupção, né, para que o Aécio não fosse afastado. Eu, pelo contrário, defendi o afastamento do Aécio Neves, porque se encontram na lógica das semelhanças do projeto de poder pelo poder. Você, em 2014, teve uma disputa ali, foi uma eleição muito curiosa, muita reviravolta ali também na eleição. Em 2009 você sai do PT, você vai seguindo um caminho diferente. O quanto de mágoa, antes de falar da eleição de 2014, eu quero saber quanto de mágoa do PT você tem? Quanto você é profundamente magoada, ou não estou encontrando outra palavra, mas talvez mágoa seja uma boa palavra, mas você pode me dizer o quanto disso te bate hoje em 2020, desse 2009 para cá, que a gente viu tanta coisa do PT acontecendo? Eu não gosto da palavra mágoa, porque fica uma coisa meio de ressentimento. Eu sinto uma dor. Dor. Né? Uma dor. Né? Porque todos aqueles sonhos originários, ver no que deu, é porque as pessoas foram completamente se afastando dos ideais. E quando a gente se afasta dos ideais, dos princípios e valores fundantes de qualquer processo político, ou mesmo que seja artístico, filosófico, religioso, né, acaba dando nessas coisas. A lógica de que os fins justificam os meios. E, para mim, os fins não justificam os meios. Eu dizia, né, eu prefiro perder ganhando
do que ganhar perdendo. A gente perde ganhando quando perde mantendo os princípios e valores. E a gente ganha perdendo, como ganhou a Dilma. Ela ganhou, mas ganhou perdendo. Porque todo mundo sabe que as fake news, por exemplo, que hoje é criticada por todo mundo, não foram inventadas pelo Trump. Foram inventadas pela Dilma e João Santana. Foram eles que fizeram uma campanha de aniquilação comigo que eu jamais imaginei que pudesse ser feita. Por isso que eu digo, eu sinto uma dor. Eu tenho pessoas dentro do PT que eu respeito, aliás, existem pessoas que eu respeito, né, em todos os partidos. Eu costumo dizer que gente boa existe em todos os partidos, uns mais, outros menos, mas eu não faço política de terra arrasada. Mas eu nunca imaginei que fosse fazer aquilo. Né? As fake news foram inventadas pela Dilma, pelo João Santana, numa atitude deliberada de me aniquilar. E a história, ela tem os seus caminhos. Quando ela é interrompida, ela volta na forma de uma represa. E eu acho que nós estamos vivendo esses represamentos. E que não é só comigo em 2014. Foi também agora com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes sempre apoiou o Lula, sempre apoiou o PT, e não teve nenhuma chance de dialogar com ele. E eu estou falando isso, eu era uma outra candidatura, estava representando, digamos assim, um outro esforço que vinha desde 2010, mas o PT não deu nenhuma chance para o Ciro Gomes. Ou seja, é uma visão unilateral das coisas, não é? E em alguns aspectos, como a gente vê, uma visão unilateral agora. Né? A política tem que ser um lugar onde você é capaz de mediar a partir de princípios e valores. Né? Sem isso, a mediação fica enviesada. Você falou das fake news da Dilma, você sabe de coisas, você sabe se a gente tem hoje o escritório do ódio, a gente tinha isso lá nas eleições de 2014, isso foi pensado exatamente para te bater e você sentiu essa porrada lá, te surpreendeu, você não esperava. Fala um pouco dessas fake news da Dilma aí, que eu fiquei curioso com isso. Bem, com o nível de sofisticação que nós temos hoje, que é operada pelo Trump, pelo Bolsonaro, essas tecnologias nem existiam. E eles têm o pioneirismo de ter criado isso. E que funcionou naquele momento, e que hoje as eleições, no meu entendimento, elas já não são mais tão livres e democráticas, porque você lida com uma mentira. Quem tem força gravitacional para emplacar uma mentira, acaba aniquilando aqueles que não têm força gravitacional para levar para as pessoas aquilo que é o princípio da realidade, os fatos. O livro do próprio João Santana, que ele escreveu, ele narra isso, de quando foi tomada a decisão de fazer o aniquilamento em relação à minha campanha. Então, era algo sem parâmetro. Por exemplo, o que eles inventaram, por exemplo, que eu não me lembro, agora não me recordo, em 2014, que tipo de fake news saiu, por exemplo? Todas as fake news possíveis. Como eu era evangélica, eu ia acabar com o sínodo de Nazaré. Como eu era amiga da NECA, eu ia acabar com o Bolsa Família para tomar o dinheiro para dar para os bancos. Como eu era evangélica, não ia ter mais minha casa. Como eu era, enfim, de outra força política, eu ia ter, não ia ter mais Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, não ia ter mais nada. Eu não era uma candidata, eu era uma exterminadora do futuro. Né? Até as crianças, algumas delas passaram a fazer relatos, eu tenho amigos que me fizeram esse relato, que diziam, a Marina é evangélica, ela vai proibir as crianças brasileiras de jogar videogame, por exemplo. E as criancinhas ficavam assustadas, não é, de que eu ganhasse e ia acabar com o videogame. Isso foi alguns relatos de amigos que diz que esses papos rolavam nas escolas. Agora, eu fui para Belém, eu cheguei lá, eu senti o peso das pessoas olhando para mim em cima da fake news que foi colocado de que eu iria acabar com o sínodo de Nazaré. Eu fui em Aparecida, porque o debate, enfim, promovido pela Igreja Católica, na TV Católica, lá em Aparecida, e eu senti o peso das pessoas, dizendo que eu ia fazer uma lei para acabar com a padroeira do Brasil. E eram
tantas fake news, tantas coisas que eram espalhadas, né? E tinha uma tecnologia por trás disso. Pessoas que entravam para dizer, eu estou te apoiando, e aí passava 2, 3 dias, eu descobri que você vai acabar com o sino de Nazaré, estou retirando o apoio da Marina, essa mulher é um terror. Isso tinha uma força de veracidade, não é? Tudo isso a gente ia mapeando, e foi sim, né? Houve uma decisão política, o próprio João Santana que narra isso. Obviamente que com aquela dinheirama toda, que ele mesmo foi preso em função delas, de tudo que vocês sabem do Petrolão. Agora, né, você está me perguntando sobre isso, eu estou falando, mas é por isso que eu digo, eu sinto dor, graças a Deus não sinto mágoa, porque eu nunca pensei que fosse uma mulher a tentar destruir a biografia e aniquilar outra mulher. Eu sempre esperava a sororidade das mulheres, né? Até porque em 2010 nós fizemos uma campanha bonita. Eu tinha a expectativa da mesma campanha. Eu me lembro que, como a gente trabalhou juntas, quando eram os debates, eu passava no camarim da Dilma, passava do Serra, passava do Eduardo Jorge, de todo mundo. A gente estava ali numa disputa, na época, do Eduardo Jorge, não, em 2010 o Eduardo Jorge estava comigo, foi em 2014 o Eduardo Jorge. Mas a gente estava numa disputa que tínhamos diferença, era um debate duro, mas ninguém se tratava como inimigo, como alguém para ser aniquilado. Por isso que eu tive, quando me disseram, olha, foi tomada uma decisão no comando da campanha e o pessoal vai vir, te prepara que é para te aniquilar. Eu digo nada, gente, se é o pessoal querendo criar aí nervosismo na gente, vamos tocar, isso não vai ser nesse nível. E foi muito pior do que eu pude imaginar, né? Por isso que hoje eu olho para muitas coisas que estão acontecendo, né? É a continuidade, porque a gente tem aquela história de que se sou eu fazendo contra alguém, né? Tudo bem, isso aqui está purificado. E não é assim. Os fins não justificam os meios. Eu não posso ganhar uma eleição mentindo da Dilma, inventando coisas que ela não fez, quando nós éramos colegas no Ministério. Muita gente me perguntava, você saiu porque a Dilma lhe pressionou por causa das hidrelétricas do Madeira? Eu digo, não foi isso. Eu saí do governo porque o Blairo Maggi, o Ivo Cassol do Rondônia, juntamente com setores do próprio governo, dos ministérios da Agricultura e de Transporte, estavam numa cruzada interna no governo, tentando convencer o presidente Lula a revogar as medidas do plano de combate ao desmatamento. Quando eu percebi que isso ia se concretizar, inclusive com a militância do Mangabeira Umbra, eu pedi para sair, para criar um fato político. Mas eu jamais posso, para ganhar votos, dividendos, para me cacifar na frente da Dilma, dizer que foi ela. Nesse caso, não foi ela. Foi isso que eu estou narrando aqui, não é? Porque ter compromisso com a verdade não é ter compromisso com verdade de conveniência. A verdade é algo que a gente nunca vai ter ela 100%, certo? Ela não está com nenhum de nós. Ela está entre nós. E é exatamente por estar entre nós que, na parte que nos cabe, nós temos que ter compromisso com ela. Total razão. Você falou aí que o poder foi modificando os partidos, mas muita gente diz assim, o PT nunca me enganou. Eles, desde o início, tinham esse plano e tal. O PT mudou e mais. O Lula mudou nesse meio de caminho e quanto o Lula mudou, por exemplo? O Lula era um cara que acreditava mesmo naquilo, ou ele sempre foi muito político e botar um Michel Temer de vice era uma coisa que já estava na cabeça dele há muito tempo? E eu acho que o PT originário tinha ideais e todos aqueles que fizeram aquele empreendimento, enfim, que ajudou no processo político brasileiro. Acho que o primeiro governo do presidente Lula foi um governo que deu uma grande contribuição. As políticas, nem vou pegar na área ambiental, que nós conseguimos derrubar desmatamento em mais de 80% por 10 anos, com o plano de prevenção e controle do desmatamento. Eu pego as políticas sociais, que é um exemplo que não me envolve diretamente, para poder ter alguma equidistância.
Isso foi algo muito bom. Ter uma política de renda mínima, transferência de renda para as pessoas. Aquele primeiro governo tinha pessoas ali que estavam comprometidas. No segundo governo Lula, as coisas já foram se distanciando desses ideais. Agora, obviamente que a gente não pode fazer generalizações. Existem muitas pessoas que mantêm os ideais e a contribuição não pode ser reescrita. Eu não gosto de quem reescreve a história. Isso é um desserviço à democracia, um desserviço às instituições. O que há de bom que foi feito, seja pelo PT, seja pelo PSDB, pelo PMDB, por quem quer que seja, não é? A gente tem que registrar como marco na história, até para poder fazer a diferenciação. Não é? E acho que é preciso fazer uma autocrítica, inclusive para que possa ter esse resgate, esse reencontro. Não é? Então, o meu esforço sempre foi de pensar o Brasil. Eu sempre achava assim, bem, nós já tivemos a contribuição com a estabilidade econômica, tivemos a contribuição da inclusão social, agora é a vez de incluir, não é, a temática ambiental. E foi por isso que eu me lancei em 2010. E depois, em 2014, com o Eduardo, aconteceu aquela tragédia. Não é? E eu lamento, eu sinto dor com tudo isso que eu estou falando, porque eu queria que tivesse sido diferente. E se tivesse sido diferente, com certeza a gente não teria, não é, o Bolsonaro fazendo o que está fazendo hoje. Você o acha que... Bolsonaro é nefasto no imediato à democracia, é nefasto no imediato aos índios, um governo que diz que não vai criar mais 1 centímetro de terra indígena, um governo que demite os diretores do IBAMA, do ICMBio, que estavam fiscalizando contra madeireiro, garimpeiro, grileiro, contaminando os índios. Ele está passando um recado, ele está dizendo, olha, vocês podem roubar a terra dos índios, pode fazer garimpo ilegal, porque esses fiscais do IBAMA, eles é que vão ser punidos. Esse governo, ele produz um mal imediato para aqueles grupos mais vulneráveis. Nesse momento, talvez o grupo mais vulnerável são os povos indígenas. É verdade. Você falou dessa autocrítica, que é uma coisa que cobram muito do PT e que não acontece. Você acha que se o PT não tivesse concorrido nessa eleição de 2018, o Bolsonaro estava eleito? Ou mais isso? Ou se o PT fosse, por exemplo, se o Haddad fosse vice do Ciro, você acha que o PT se afastando de uma eleição, isso seria benéfico para o Brasil em algum momento, pelo menos nesse momento polarizante, ou não se pode pensar assim? Eu acho que o que se tem numa democracia é a possibilidade de alternância de poder. Uhum. A democracia, ela pressupõe a alternância de poder, e isso não é nenhum demérito. Infelizmente, tanto o PT quanto o PSDB, quando ganharam o governo, já colocaram que o projeto era de ficar 20 anos no poder. E dentro desse cronograma foram fazendo coisas que não foram boas nem para o Brasil e nem para eles próprios, no meu entendimento. Então, a alternância de poder é importante. E, às vezes, para que você tenha essa alternância, não tem nenhum problema a composição com aliados. Agora, mais do que essa questão de se compor, porque eu acho que o espaço para o diálogo, eu trouxe o exemplo do Ciro, porque eu sei o quanto o Ciro lutou para tentar ali algum tipo de aproximação, e não houve nenhum tipo de reciprocidade, né? Mas mais do que essa questão das táticas eleitorais, né, que, enfim, a gente poderia colocar aqui, eu acho que houve um erro, e aí foi um erro de todos nós, e nesse eu me incluo, foi de subestimar o Bolsonaro. Todo mundo subestimou o Bolsonaro, a maior parte das pessoas, de que ele não ia conseguir passar para o segundo turno, de que com aquelas ideias, aquelas coisas que ele fala, o jeito que ele é, a biografia que ele tem no Congresso Nacional, houve uma subestimação do Bolsonaro. No caso do PT, eu acho que a subestimação foi acompanhada da ilusão de que seria mais fácil ganhar dele do que de qualquer outro. E não foi. Né? E aí a gente tem que olhar um pouco para o que está acontecendo, um pouco de humildade. Né? As pessoas, elas estão fazendo uma crítica a todos nós, de alguma forma,
E a gente tem que olhar para essa crítica. Eu, por exemplo, né, 2010 eu tive 19 milhões de votos. Em 2014 eu tive 22 milhões de votos. Agora eu tive, enfim, 1 milhão de votos. O que O que aconteceu? aconteceu? Por que não foi possível fazer prosperar uma alternativa que levasse, né, as pessoas a caminhar para aquela ideia que eu falei, né? Agora é a vez de um país socialmente justo, economicamente próspero e ambientalmente sustentável, como a Marina. Não fomos capazes de fazer, dar densidade a esse processo político. E, claro, tem um contexto altamente polarizado, que não se dispõe a essa polarização doentia e tóxica, não tinha um lugar. Mas isso também foi uma escolha. Foi uma escolha de não entrar no rol da polarização tóxica. Marina, a nossa live, ela quando dá 1 hora, ela cai. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar ela, salvar e vou voltar para a gente continuar conversando mais um pouquinho, tá? Só para ela não Tá bom. cortar na nossa frente. Então, assim que eu voltar para lá, você volta e eu te chamo de volta. Tá, eu vou, enquanto isso, chamar a minha auxiliar aqui, a minha filha Moara, Boa, para maravilha. operar comigo. Pronto, então perfeito. Então, ó, fiquem aí, eu vou sair só para zerar isso aqui e eu volto com a Marina. Voltando a nossa live aqui com a Marina Silva, a gente deu aquela parada imediata para uma água, que na verdade para o Instagram voltar ao normal, para zerar a gente não desligar na cara das pessoas. E eu vou chamar a Marina de volta aqui para a gente bater papo com ela. Muita gente está acompanhando aqui, inclusive os comentários estão aqui, eu vou tirá-los de volta, bem lembrado. Paulo Vieira está aqui, Marcos Palmeira está aqui, muito legal, faz tempo que eu não vejo o Marcos. Não vamos falar de Vasco não, né, Marcos? Vamos continuar. Deixa eu ver se Marina já voltou. Yara está aqui, Pedroca, que... Marina está aqui, boa. Então vamos lá, Marina já está de volta, vamos voltar com a Marina. Cadê aqui? Pronto. Pra gente continuar o bate-papo com Marina Silva. Tá muito legal. Pronto, estamos de volta. Nós vamos saber. Eu ouvi você falar que o Marcos Palmeira está aí, é um querido, viu, esse menino? Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Agora, Marina, você acha que o Brasil, eu não vou falar o brasileiro, que essa entidade, cada vez mais eu acho mais esquisito o brasileiro, como se fosse uma coisa só, mas o Brasil não tá nem aí para a Amazônia, não tá nem aí para meio ambiente, Marina? Quando você fala assim, eu vou defender o meio ambiente, você acha que as pessoas se importam de um modo geral, em sua maioria? E isso não é eu estou dizendo isso tristíssimo aqui, mas isso é quase que no Brasil uma coisa ainda muito utópica, assim, do brasileiro, falei o brasileiro, do Brasil entender o quão importante é o meio ambiente para o país e para ele mesmo. Eu tenho uma avaliação, Fábio, que se importa, sim. É que uma coisa é o sentimento, o alinhamento que você tem com uma causa, e no caso da Amazônia, até uma relação de afeto dos brasileiros. Outra coisa é transformar isso em atitude, em ato concreto, em associar aquilo que você deseja com as escolhas que você faz. Por exemplo, na hora de escolher um presidente da República, as pessoas apartam daquilo que muitas delas declaram em benefício da Amazônia, né, da escolha que faz com alguém como o Bolsonaro, que, no meu entendimento, é nefasto à Amazônia e aos povos indígenas. Eu posso te dizer de uma época em que isso era realmente uma realidade. Né? Na década de 70, na década de 80, quando eu comecei lá, muito jovem, com o Chico Mendes, a gente era, digamos assim, muito solitários. Porque o padrão de visão de desenvolvimento, inclusive da maior parte da esquerda e dos progressistas, era uma visão desenvolvimentista, de transformar a região norte naquilo que era o sul, o sudeste e o centro-oeste. Tanto é que a visão de reforma agrária
era uma visão de que a reforma agrária deveria ser feita em lotes quadrados, para os agricultores, né, tirar a floresta e etc, etc. O Chico Mendes sofria todo tipo de ameaça, todo tipo de pressão, né, e ficava totalmente isolado. Nós contávamos as pessoas, era a Lucélia Santos, era o Gabeira, era o Sirquis, né, algumas pessoas fora do Brasil, a Maria Alegrete, mas a maioria achavam que nós éramos nefastos, né, ao desenvolvimento, aos empregos. Hoje, a mídia, para você ter uma ideia, o Chico Mendes, alguns dias antes do assassinato dele, eu fui visitá-lo. E ele foi me levar na rodoviária para pegar o ônibus, da Chapuri. E no caminho, assim, que era um caminho curto, ele falou assim para mim, pois é, nega velha, me abraçou, né? Isso é muito forte para mim falar isso. Eu acho que dessa vez os cabras vão me pegar. E eu falei assim, Chico, então por que a gente não vai para a cidade para denunciar para a imprensa? Né? E ele disse, não adianta, toda vez que eu falo isso, eles fazem uma matéria enorme dizendo que eu estou falando isso para me promover. No dia que eles me matarem, eles vão acreditar em mim. Então, naquele tempo, a gente não tinha o Fábio Pochá falando da gente. A gente não tinha o Marcos Palmeira. A gente não tinha uma Polícia Federal que hoje faz investigações contra crimes ambientais. A gente não tinha jornalistas que fazem matérias primorosas defendendo o meio ambiente. E mesmo assim, né, a gente tem hoje um governo que faz recrudescer a violência, faz recrudescer o desmatamento, faz recrudescer o descaso pelos povos tradicionais. Então, hoje nós temos uma consciência que não é proporcional à eficiência das nossas ações. Total. Nossa, me fiquei agora até mexido com essa história que você falou do Chico aí. Impressionante, né? Era muito solitário, porque eu passei a minha juventude, um pouquinho do final da minha adolescência, vendo pessoas serem assassinadas, né? Foram 5 pessoas, o João Eduardo, o Ivaí Gino, o Calado, o Wilson Ribeiro, o Chico Mendes, o Elias. Era uma morte atrás da outra. E era morte porque as pessoas defendiam a Amazônia. Não queriam o desmatamento da floresta. Aquilo era como se a gente estivesse cometendo... Era uma insanidade, né? Para as pessoas. A ordem de despejo era dada contra os seringueiros a favor dos devastadores, dos grileiros. Como hoje o ministro do Meio Ambiente faz? Ele pune os servidores do IBAMA e dá um recado para os grileiros. Fiquem à vontade, né? Eu estou punindo esse pessoal que está perturbando vocês. É isso que ele está dizendo. Você... bom, ainda é cedo para falar de 2022, mas você já tem coisas na cabeça pensando ali em nova candidatura, ou para presidente, ou para senadora, por que não? Afinal de contas, uma senadora... Há muito tempo que a gente não tem uma Marina senadora firme, ponta firme ali, segurando a onda também. Mas, enfim, mas até uma candidatura à presidência também, porque a gente precisa de opção, e você foi uma opção tão positiva em 2010, 2014, 2018, enfim. Como é que está a sua cabeça para pensar nesse futuro que o brasileiro já está com o olho em 2022? O Bolsonaro, ano passado, já estava com a cabeça em 22, que dirá todo em volta, né? Esse é o nosso problema. Eu tenho insistido que esse é o pior momento para ficar falando de candidatura e de candidato. Esse é o momento da gente se focar na defesa da vida, na defesa da democracia, na proteção dos direitos. E que as pessoas, os homens e mulheres de bem, que são alinhados com essas posições, né, esqueçam a disputa eleitoral. E eu sempre digo, olha, vamos trabalhar uma agenda com aqueles que reconhecem que é preciso, inclusive, fazer uma autocrítica dos erros que foram cometidos. Os que acham que não aconteceu nada, que não teve problema nenhum, que o problema é sempre dos outros, fica muito difícil. Porque quando você não reconhece erros, significa que você
está apto a repeti-los. E eu não gostaria de ver os erros que foram cometidos pelo PT, pelo PSDB, serem repetidos. Então, eles têm que fazer autocrítica, e autocrítica mesmo, cada um no nível das suas responsabilidades. Então, esse é o momento de ter um campo que vai debater o que é melhor para o Brasil, com a ajuda dos brasileiros, que não tenta um pouco não ser, digamos, o principal protagonista, mas puxa a sociedade para esse protagonismo. Eu sou filha de seringueiro, mas a gente tinha roça de subsistência. E eu aprendi com o meu pai, né, desde criancinha, a selecionar os melhores caroços de milho, de arroz, enfim, para plantar. E eu acho que se a gente tem um bom roçado, a gente tem uma boa terra, né? Que é o bom roçado? É o Brasil. Qual é a boa terra? São as ideias, os propósitos, as propostas de saúde, de educação, de saúde pública, no momento em que o mundo inteiro se descobriu incapaz de cuidar do essencial e do essencial que é da nossa vida, não é? Então, as boas sementes são essas. E vamos ver, não é? Manejando essa boa terra e essa boa semente, qual é, digamos, o melhor agricultor para elas. Não é? Não vamos querer ser nós o único. Eu já fui candidata 3 vezes, eu estou com 62 anos, concorrendo em situação bastante adversa, com segmentos muito poderosos, dando uma contribuição. E eu sempre digo, melhor é discutir o projeto de país do que ficar preso ao projeto de poder. Melhor é tentar ter um ideal identificatório para essa nação do que apenas ficar fixado em eleição. Né? Eu acho que é isso que faz com que o Brasil fique na situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, é triste. Eu viajo muito, desde de fevereiro eu cancelei 5 viagens que eu tinha para fora do Brasil. Quando começou essa história de coronavírus, eu sei das minhas limitações de saúde, então eu cancelei 5 viagens. Mas quando eu ainda estava viajando, a gente não conseguia explicar, Fábio, para as pessoas o que estava acontecendo no Brasil. Era constrangedor. Mas o que aconteceu? Como é que tem o Bolsonaro? Não sei o quê, blá, blá, blá. E você tenta... É difícil. Porque é um país que é detentor da maior floresta tropical do mundo. Acontecem os incêndios e o presidente da República diz que foram as ONGs que tocaram fogo, quando todo mundo sabe que eram grileiros, criminosos, fazendo um dia do fogo para homenagear o presidente da República. Isso é incompreensível nas pessoas. A duras penas, nós conseguimos fazer o Fundo Amazônia com recursos a fundo perdido da Noruega, em função da redução do desmatamento, para projeto de desenvolvimento sustentável, pesquisa, apoio a comunidades. E o governo acaba com o fundo, diz que não quer saber do fundo, não quer a ajuda dos países ricos no momento do desmatamento. Aí nós temos um derramamento de óleo terrível nas praias brasileiras, e o governo, em vez de investigar, punir, se encontrar o culpado, põe a culpa no Greenpeace. As pessoas não entendem isso. E é vergonhoso. A gente fica aviltado mesmo quando vê esse tipo de coisa. As falas, precisa civilizar os índios. Gente, isso não tem nenhum refinamento social, cultural, antropológico, certo? Civilizar índios. Os índios têm a sua forma, a sua maneira de civilização. Não é a nossa, mas é civilização e altamente sofisticada, com conhecimentos tradicionais associados. Não é? Não se tem apenas uma forma de ser, estar no mundo, de produzir, de se sentir pleno. É uma cultura de governo que ou elimina ou assimila. Se não consegue assimilar, então a lógica é eliminar. Né? Isso é um crime de lesa humanidade. Sim. Eu costumo dizer, né, nós estamos fazendo um esforço no mundo para soerguer a Catedral de Paris e Notre Dame. E é ótimo. Notre Dame foi feita pelo esforço humano, é a beleza da arquitetura humana, da engenharia humana, da estética humana. E vamos soerguer. Mas como nós somos narcisistas, é mais fácil fazer esse esforço para, não é, reerguer aquilo que nós fizemos,
do que preservar a Notre Dame natural que nós temos. Uma árvore de 700 anos, com 35 metros de altura, com 2,5 metros até 3 metros de diâmetro, que um caboclo, às vezes, para tirar o cabo do machado, vai lá tentar tirar uma lasca, ele está com o machado e sai faísca, como é o caso do cumaru de ferro. Em 20 minutos se derruba isso com uma motosserra. Isso não tem explicação, né? Nós temos uma tendência a desprezar aquilo que nós não temos conhecimento, capacidade técnica para compreender e fazer, que são os recursos naturais, que são responsáveis pela vida, pela economia, por tudo que existe no mundo. Em cima das bases naturais do nosso desenvolvimento. Esse narcisismo, quando ele vai para o extremo de uma forma doentia, né, de achar que você é o centro de tudo, e isso não é só em relação aos indivíduos, não. Né? Existe o narcisismo político. Né? Acho que o Bolsonaro já extrapolou isso, qualquer conceito. Ele acha que é o centro do mundo. Eu amei essa comparação de Notre Dame com a floresta, Marina. Achei muito boa, vou levar para a vida. A gente está falando aqui do governo Bolsonaro, tem um monte de pedido de impeachment. Agora eu quero saber da mãe de Ná, Marina. Ele chega ao fim do mandato? Não, eu não tenho nenhuma vocação para evidência. Eu busco, na medida do possível, trabalhar com as evidências, mas eu não tenho vocação para fazer evidência. E acho que esse é um momento muito difícil para que a gente faça as 3 coisas que eu falei. Todos os democratas, e nesse sentido o Congresso tem dado uma contribuição na defesa do funcionamento correto das instituições, do Supremo. Acho que o presidente ele tem estressado ao máximo a democracia. Achei que foi muito importante o gesto, eu vou usar essas palavras, claro que o Exército, as Forças Armadas brasileiras talvez não a usem por diplomacia das Forças Armadas, mas o gesto, o ato de desautorizar o Bolsonaro, dizendo que defende a democracia, defende a Constituição brasileira, né, foi correto nesse momento, porque a defesa da democracia tem que ser nossa. Agora, o pedido de impeachment, ele está baseado em que o presidente comete crime de responsabilidade contra a Constituição, contra a autonomia dos poderes, por tentar fazer tráfico de influência, como disse o seu ex-ministro Sérgio Moro, e comete crime de responsabilidade naquilo que jamais poderia cometer, que é ficar incitando as pessoas a irem para as ruas. Ele mesmo fazendo aglomerações. Os médicos, Fábio, estão se matando. Como essas pessoas se sentem vendo o presidente da República mobilizando as pessoas para se contaminarem, gente? Se eu sou médico, estou há 1 mês, 2 meses longe da minha família, tenho medo de ir para casa ver o meu filho, e o próprio presidente do meu país estimulando a que a curva não seja achatada. Um dia desse, não sei se era um infectologista, ele disse, olha, o que nós tentamos fazer com achatamento, com o isolamento social, é para evitar que uma sala, não sei se é o número que ele falou, mas suponhamos, uma sala com 500 pessoas, começa a acontecer um incêndio e todo mundo resolve sair na mesma hora, no mesmo momento, na mesma porta. Não vai dar certo. Todos vão acabar morrendo, uns pisoteados, outros queimados. Se fizer uma fila e sair correndo, cada um atrás do outro, tem mais chance de sobreviver. Ele disse, o isolamento social permite a fila. Ir para a rua, trabalhar como se não tivesse acontecendo nada, abrir um comércio, continuar se contaminando, é jogar todo mundo ao mesmo tempo na mesma porta. E vão morrer pessoas, não só as que estão infectadas, mas vão morrer também aqueles que sofreram um acidente de carro, que tiveram um infarto, que tiveram um AVC, as pessoas que têm um diabetes, que têm uma crise, uma pessoa que tem alguma complicação de saúde, porque não vai ter leite, não vai ter médico, não vai ter estrutura. Manaus já está sem controle, já não tem mais nem como fazer a estatística de Manaus. Nós temos uma situação de subnotificação. O Brasil estava rachatando a curva, de certa forma. Agora, houve um relaxamento, nós estamos indo no caminho dos Estados Unidos, ou pior, segundo os especialistas, porque eu não sou especialista, eu estou repetindo dados. Aliás, tem um jovem,
né? Que é o Átila e a Mariano, acho. Né? Eu É agora... um sobrenome difícil. É o Átila, é É, o Átila. é o Átila. Né? Eu acho que as pessoas têm muitas razões para se convencer de não ir para as ruas. Né? Escuta o que diz as autoridades médicas, as autoridades sanitárias, etc, etc. Agora, mesmo assim, se não se convence, se você não tem nenhuma racionalidade, começa a ver os números, os gráficos do Átila, que você vai se convencer de que nós estamos à beira já de um colapso. O Rio de Janeiro já está em 92%, segundo os dados que ele diz, para o Estado. A capital já colapsou. Já estão fazendo um protocolo para decidir quem morre e quem fica vivo. Gente, não, quem é mais velho, quem tem diabetes, quem tem isso, quem tem aquilo outro, certo? Eu estou na casa de muitos aquilo outros, correto? Mas é uma decisão que é tomada porque eles têm que ter algum parâmetro. Agora, a tua avózinha, se tu ainda tem, não importa, você quer a vovó viva, você quer a mamãe viva, você quer o filho vivo, não é? É muito doloroso. Eu não gostaria de estar no lugar desses médicos que estão tendo que fazer esses protocolos, mas a gente já viu que isso aconteceu na Itália. De repente, a gente tem um presidente que comete crime de responsabilidade. Eu achei, ele foi no Rio Grande do Sul, foi muito interessante, que era cumprimentando as pessoas, né? Mas o Exército Brasileiro também deu uma mensagem ali. Né? Ele foi pegar na mão, eles ofereceram o cotovelo. Ou seja, literalmente deram uma cotovelada no presidente para ver se ele toma jeito, né? Porque isso não é papel do presidente da República. Lógico, imagino. Marina, a gente está chegando no finalzinho e eu, no meu programa Que História é Essa, Porchat, no final faço umas perguntas para as pessoas para saber um pouquinho da história da vida delas. E eu queria fazer essas perguntas para você. São umas perguntas para você falar da tua vida um pouquinho. Eu queria saber qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida. A primeira lembrança que eu tenho da minha vida foi de um enxame de mangangá nas flores de uma castanheira. Eita! Mangangá é uma abelha enorme, né? E ela poliniza a semente da castanheira, que parece um cone. Então, o mangangá, ele entra para pegar o pólen, uma abelha, um besouro grande, né? E para sair de dentro daquele cone, ele sai de marcha ré. Então, quando ele está saindo de dentro do cone, eles fazem um barulho enorme. Então, a primeira coisa que eu tenho assim de lembrança foi lá no chão, na paxiúba, que era feita de paxiúba de açaí, a nossa palafita, né, dessa situação, né, em que eu perguntei, não sei se foi para minha mãe, se foi para o meu tio, que barulho era aquele, e eles disseram que era o barulho dos mangangás na castanheira que ficava na frente da nossa casa. Bonitinho, gostei. E qual foi a maior loucura que você fez na sua adolescência, Marina? A maior loucura que eu fiz? Eu não sei se foi uma loucura, mas foi uma loucura muito positiva. Uma menina com 16 anos de idade, analfabeta, com uma doença grave, que estava desenganada pelos médicos, com um pai que havia ficado de viúvo, ia fazer 2 anos, com irmãozinhos que eu ajudava a criar, com meu pai, a mais nova estava com 6 anos. De repente, decidi que queria ir para a cidade para estudar. Se eu fosse fazer uma estatística, né, as pessoas dizem, não, a gente tem que ser pragmático, tem que ser não sei o quê. Se eu fosse pragmática, esse era um investimento que eu nunca teria feito, que eu ia botar na ponta do lápis, né? 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, sem mãe, analfabeta, sem um centavo, pega as roupinhas que tem, bota dentro de um saco de açúcar, vai para a cidade, chega lá, não sabe nem pegar o ônibus para ir para a casa da tia, né? E vai estudar. Né? Então, foi algo assim que eu agradeço a Deus por ter tido essa coragem, agradeço ao meu pai por ter deixado eu ir, meu pai era maravilhoso, meu avô não queria deixar de jeito nenhum, brigava, ralhava, como ele dizia, com meu pai, essa menina vai voltar com o bucho na goela.
E meu pai dizia, ela quer ir, meu padrinho, o que é que eu posso fazer? E ele repetia de novo a história do bucho na goela, né? E eu acho que isso foi tão forte, a confiança do meu pai, né? Que eu peguei essa oportunidade para estudar, para trabalhar. Eu tenho orgulho de ser professora. Eu sou costureira. Aliás, nos tempinhos vagos, a gente fazia a comida, ajudar na casa, fazer as lives, cuidar das redes sociais, fazer o meu trabalho. Eu costuro, estou fazendo um monte de pano de prato aqui em casa. E eu acho isso uma loucura. A Marina passou por tudo isso. Olha quanta coisa ela passou. E as pessoas ainda tem gente que fala que ela é frágil. Pô, frágil e sobreviveu a tudo isso. Queria ser frágil assim, Marina. Ó, outra pergunta. Qual foi seu primeiro crush famoso? Vou te explicar. Qual foi aquele primeiro famoso que você se apaixonou quando você era menina, adolescente? Um ator, um cantor, alguém que você olhou e falou: Meu Deus, eu quero casar com esse homem. Agora tu vai ficar frustrado. Ah, Porque é o seguinte, eu, desde criança, eu queria ser freira. ah, ah. Então, essa era uma equação que eu não colocava, né? Eu acho que eu criei uma interdição O seu para primeiro esse crush tipo de... famoso foi Deus. Nesse sentido, sim, pegando pelo lado, digamos assim, de que Jesus é o marido da nossa alma, e Pronto. aí é de todas as almas, né? Então, eu tinha isso. Quando eu saí do convento, eu já tinha 19 anos, já conheci o meu primeiro marido e foi com ele que eu me casei. Ah, muito bem. Se você pudesse ter presenciado um evento histórico, qualquer um no mundo, desde o início do Big Bang até hoje, qual evento histórico você gostaria de ter presenciado? Só uma questão, eu sou casada pela segunda vez, eu sou casada com o Fábio, mas meu primeiro casamento, Sim, né, sim, sim. foi com o pai do Danilo e da Shaul. Hoje eu sou casada com o Fábio, tenho a Moara e a Maiara, que são do segundo casamento. A pergunta que você fez, qual o evento da história que eu gostaria De ter de ter, presenciado. de ter presenciado? Presenciar, tá ali olhando, não precisa nem necessariamente ter participado, pode ter sido só olhando ali, quietinho, olhando aquilo tudo acontecer. Eu acho que a chegada dos portugueses no Brasil. Ah, interessante. Porque e eu aposto que talvez eu vou falar com o que eu sinto hoje, o que eu penso hoje, claro, que eu não tenho como me transportar para lá sem ser com os referenciais que eu tenho hoje, não é? Se você imaginar que chegaram 12 mil pessoas nas caravelas, essas 12 mil pessoas junto com os índios viraram 200 milhões, e os 5 milhões de índios viraram apenas 800 enfim, 50 mil, quase 900 mil que nós temos hoje, nós eliminamos 1 milhão a cada século. Que loucura. Então, esse evento da história, eu gostaria de ter participado para que fosse diferente, né? Por exemplo, quando eu vejo a Joênia fazendo o trabalho que ela faz, em 500 anos, é a primeira mulher eleita deputada federal. Em 500 anos, nós só tivemos o Juruna, não é? Então, existem muitos eventos da história que eu gostaria de ter participado. Esse era um deles. Agora, se você quer o top-down mesmo, né, eu gostaria de ter me encontrado com Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Ah, bonito, bonito. E quem você Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Muito bem. Se você pudesse ser uma pessoa por um dia hoje, uma pessoa que estivesse viva hoje, quem você queria ser por um dia, se tivesse que escolher? Assim? Olha, eu acho que as projeções, elas existem, mas tem que ser uma projeção respeitosa, sabe? Eu gosto muito do que você faz, mas eu não quero ser o Fábio Pochá. Só dá certo o Fábio Pochá com o Fábio Pochá, Não, mas por um né? dia para Tem você muito... vivenciar a experiência de uma pessoa, não é para você ser a pessoa. É só para você saber Uhum. como aquela cabeça pensa, ou saber como que aquela Ah, pessoa sim, vive. acho que uma pessoa da história que eu tenho profunda admiração, e aí é uma escolha difícil de Sofia, né? Mas eu vou ficar com o Gandhi, porque ele acabou sendo a inspiração. É um homem de grande inspiração, não é? Porque
ele inspirou também o Mandela, que é uma outra pessoa Maravilhoso. top, não é? Mas E que esteja viva, uma pessoa que esteja viva hoje. uma pessoa que esteja viva, deixa eu pensar. É difícil, meu. Olha, eu tenho, eu tenho uma tia que ela tem 80 e poucos anos, e de certa forma eu cuido dela desde pequena. Ela tem uma idade equivalente a uma criança de 10, 11 anos. Essa pessoa me ensinou as coisas mais belas, que eu digo, se eu tenho alguma coisa de algum coração de criança, foi ela que me ensinou. Mas ela vive, de certa forma, o mundo dela. Ela é uma segunda mãe para mim. Eu gostaria de poder entrar um pouco naquela cabecinha linda que me ensinou tantas coisas amorosas, minha tia Matilde. Que lindo, que lindo. Queria conhecer sua tia Matilde. E aí, a gente agora vai falar do mundo. O mundo vai acabar. Como que você gostaria que o mundo acabasse? Não é como ele vai, não é como você acha que ele vai acabar. É como você gostaria que ele acabasse. Já que ele vai ter que acabar, você pode escolher um jeito dele acabar. Como é que você escolheria isso? Bem, você sabe que eu sou uma pessoa de fé, respeito todas as religiões e respeito os que não têm fé, mas eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus. E se eu pudesse escolher, eu escolheria todas as pessoas, não é? Amando a Jesus Cristo, sendo levadas para o seio do Pai por Ele. Sendo arrebatadas, muito bem. E, para terminar, o que você quer escrito na sua lápide? Ai, eu nunca pensei numa coisa dessa em tempo de coronavírus, sendo do grupo de risco, Fábio. É melhor deixar sem nenhuma inscrição, sabe? Ou então, aqui jaz alguém que, apesar de tudo, sobreviveu e ajudou e viu muitas pessoas e o mundo sobreviver ao coronavírus. Lindo, lindo, lindo. Marina, muito obrigado, de verdade, pela sua participação na live. É um prazer e uma honra, sou um admirador. Eu já falei, eu sempre falo isso abertamente. Obrigada, eu também. Não tem problema nenhum Eu, de falar que eu sou um eleitor, inclusive, de Marina, então por isso que eu posso falar obrigada. com tranquilidade, que a minha presidente está Nossa, aqui conversando comigo. Então, é quanta uma honra honra. essa declaração de voto aqui, viu? Você está no 1%, viu? Achei o voto! Mas com muito orgulho, com muita Com muito vontade orgulho. e Olha, acreditando muito de que o mundo e o Brasil precisa de você, de verdade. olha, eu só quero agradecer a você e todos que estão acompanhando. Estou vendo que tem muita gente escutando aqui a nossa conversa, né? É claro que a gente não tem como deixar de falar dos temas aí quentes da política, do passado, do presente, do futuro, mas acho que esse é um momento que tem muitas coisas que são bonitas que estão acontecendo, muita solidariedade, muitas pessoas se ajudando, né? E que a gente faça um investimento para que essas coisas boas continuem. As empresas, por exemplo, a criar hospital de campanha, né, no momento do coronavírus, será que é possível manter esses hospitais para que as pessoas não morram na frente dos hospitais depois que passar o coronavírus? Tem muita gente dizendo, tomara que já volte ao normal. Não, não era normal, favelas com pessoas sem água, sem luz, sem esgoto. Não é normal, pessoas que não têm como sobreviver, como comer. Então, acho que conversar com você nesse momento é também a gente ver que tem algo que a gente não quer que seja o normal. Não vamos investir nas mesmas coisas. Nós descobrimos as duras penas que nós gastamos tempo demais, dinheiro demais, inteligência demais, energia demais, tecnologia demais para coisas que agora não nos asseguram o essencial. Está tendo uma guerra por respirador mecânico, está tendo uma guerra por máscara de TNT para poder salvar as vidas dos médicos e das pessoas. Né? E todo o nosso arsenal tecnológico e bélico é como se revelasse agora totalmente impotente. Então, esse é um momento da gente também parar para pensar e dizer: vamos ser mais cuidadosos com as nossas escolhas e que elas estejam associadas àquilo que há de mais importante. Perfeito. A vida. Marina, obrigado. Fica com Deus. Você também. Que Deus abençoe a todos nós. Um beijo.
Inclusive, você não gosta da gente. É verdade, é verdade. É isso aí. Um beijo. Que maravilha, Marina Silva! Sensacional. Me dá tristeza. Depois que eu conversei com o Ciro e conversar com a Marina, dá uma tristeza a gente olhar o presidente que a gente tem. Tanta gente boa, com pensamento bom, com boas ideias, que conseguem falar sem atacar, sem agredir, que pensam num Brasil melhor. E é muito triste essa realidade que a gente está vivendo. Enfim, temos que continuar acreditando e lutando. É preciso estar atento e forte. Não tem ninguém mais forte do que a Marina. Bom, Brasil, vou ativar os comentários aqui. Obrigado por vocês estarem aí. Vou deixar Ih, meu Deus do céu, os vídeos lá gravados, bonitinho, para todo mundo acompanhar. Lembrando que hoje, 9 horas, ou seja, daqui a pouquinho, tem uma live Risadaria em Casa. Quem quiser se divertir, os comediantes se juntaram para angariar mantimentos, alimentos para os mais necessitados, né? Paulo Vieira vai participar, ele que está aqui. Paulo Bonfá organizando tudo isso, que é esse festival de humor maravilhoso que é o Risadaria. Tem Leandro Hassum, tem Marco Luque, tem Marley Cevada. Eu estou esquecendo de gente, mas tem gente muito legal lá. E eu vou estar lá também. O Marcos Palmeira comentando aqui, maravilhoso momento. Ela foi nas moscas, e é verdade, foi mesmo. Ela é muito precisa. Maitê Proença por aqui também. Obrigado, Maitê, por estar acompanhando. Temos que fazer uma live juntos aqui, batendo papo, conversando. Então, já tem aí... Um beijo, Marcos. Tem aí a live às 9 da noite. E amanhã, 7 da noite, temos quem, meu amor? Amanhã a live da Acnur. A gente vai falar sobre os refugiados. Vai ser bem interessante. E temos Lázaro Ramos amanhã. Olha que coisa boa. E na quinta-feira temos quem? Paola Carosella. E o Geraldo Luiz pediu para transferir para a semana que vem. Eu vou transferir ele para outra semana. A gente vai encontrar alguém para bater papo na quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Quem? Minha mãe falou? Quem que o Paulo tá falando aqui, Paulo? Eu adorei aqui. Minha primeira lembrança é Maravilhoso, hein? A Marina é muito boa, né? A minha primeira lembrança é o zumbido do molocotum dentro da castanha do malacatum. Nossa, tão bonito. Eu vou de... Maravilhoso, meu. Agora, não dá uma dor, Paulo, a gente vê o Ciro falando tão bem, a Marina falando tão bem, e a gente tem um débil mental. Uma tristeza, cara. E eu acho que a Marina tá falando cada vez melhor. Eu acho que a eleição passada ensinou muito para ela também. Essa autocrítica que ela faz que eu vi pouquíssimas pessoas fazerem até agora. Verdade. Da quantidade de votos dela e do que o povo quer dizer com isso. Achei muito legal. Muito legal. Acho que é a melhor live até agora, hein? Essas lives políticas estão dadas certo. Semana que vem eu entrevisto o Haddad na segunda-feira. Legal. E o Fernando Henrique Cardoso na terça. É mesmo? Que legal, né? hein? E aí na outra semana eu falo com o Amoedo e falo com o Marcelo Freixo. E já tem... Aí, enfim, aí eu quero embarcar e quero... Você vai falando os nomes, eu pareço o meme do Chico Buarque. Mas é bom, tem que ouvir todo mundo, Paulo. Não, mas tem. Eu, inclusive, falei isso no Twitter. Eu acompanhei a live o tempo todo no Twitter. E eu falei, cara, depois que o Bolsonaro virou presidente, eu peguei como missão de vida dar crédito, divulgar e incentivar qualquer político razoável. Então, assim, vai ter uma live com o Amoedo falando, eu divulgo. Pessoal, vai ouvir o Amoedo. Quem tiver essas ideias, que vá no rumo do Amoedo, sabe? É isso, assim, para a gente tentar voltar para o debate de ideias. Total. Para a gente voltar minimamente para a coisa da proposta, né? O pessoal falou aqui do Boulos também, vou chamar o Boulos. A Tabata Amaral já está confirmada também. O Alckmin está confirmado também. Muito legal. Tem muita coisa boa. Acho que está sendo muito bom e está sendo muito importante para mim também ouvir essas pessoas.
Eu tô gostando bastante. Paulito, você vai fazer o Risadaria em casa, não vai? Eu vou, não tem. Vai ser uma roubada, né? Você sabe que a gente vai fazer pra passar vergonha, né, Fábio? Vai nada, vai ser maravilhoso. Você vai ver, o público adora. Vai fazer comédia na internet sem ninguém pra rir, Fábio. Então Não vai ter tá todo mundo rindo. Mas isso daí eu já faço desde o meu início de carreira. Mas sabe que eu vou te dar a dica, então. Ouve a dica de quem tá nessa profissão. Me fala, ô mestre. Não faz comédia, bate papo, conversa. Só o que eu... só você. Vou tentar fazer isso. É você contando história, muito mais do que falando aqui. Sabe que outro dia eu tava na rua? Não. Isso vai funcionar. Deixa eu te falar um negócio antes que termine a live. Você viu que chegaram nos Estados Unidos umas vespas assassinas? Não vi, não. Elas estavam dentro do Mucurutum. Deus quer matar a gente, Fábio, e a culpa é sua do especial do Porta. Eu li num grupo evangélico. E aí eu pensei, Deus quer matar. E aí Deus não contente mandou vespas. Vai chegar no Brasil, aguarda. Mas são vespas assassinas, Fábio. Saiu no New York Times esse final de semana. Meu Deus do céu. Não tá fácil para ninguém, Paulo Vieira. Olha, nem para as abelhas que estão sendo decapitadas, Fábio. Não tá fácil para ninguém. Vamos fazer uma hora na live do Risadaria, é nóis. Um beijo, Paulo. Um beijo grande, tchau. Até mais, gente. Vocês já sabem, segunda a sexta, 7 da noite, eu tô aqui. Amanhã tem Lázaro Ramos. Vai ser imperdível também. Um beijo, obrigado por vocês estarem aqui presentes esse tempo todo. Até mais, valeu.